Boa noite, Soninha Francine, vereadora por São Paulo, ao vivo, Avá. É que talvez você esteja vendo uma versão gravada da nossa transmissão. Estava aqui acompanhando a transmissão da cerimônia virtual do prêmio 19 de agosto. 19 de agosto é uma data dedicada a reflexões e debates sobre a população em situação de rua, porque num dia 19 de agosto ocorreu aquele massacre na Praça da Sé e arredores, em que 7 moradores de rua foram assassinados, e a partir daí a gente, consagrou essa data a essa reflexão de várias maneiras. A gente, digo, Brasil e América Latina. E aí foi criado o Prêmio 19 de Agosto para reconhecer iniciativas voltadas para a população em situação de rua. E agora está sendo a cerimônia de entrega aqui. Foram premiados o Seu Robson, que é uma liderança bem antiga e conhecida da Pop Rua. O Bom Par, que é responsável por as equipes do consultório na rua. O Cefras, o Banho Solidário. Puta, muita gente incrível, não terminou ainda, mas eu vim para cá para fazer a nossa conversa agendada com a deputada Tabata Amaral. O Pedro Conste deu risada aqui e depois ele falou: desculpa, eu apertei errado. Eu achei que você estava rindo da minha abertura. Tipo, estamos ao vivo, mas depende, você pode estar vendo a gravação. Oi, Estevão Bispo. Na verdade ele estava triste porque eu já estava falando do que essa data marca de infeliz. Oi, Conceição Zeppelini. Oi, José Laurentino da Silva, meu artista e mestre tapeceiro. Alice Geraldo da Escola, Dalva Cubas. Daqui a pouco a Tabata Amaral, deputada, aparece por aqui, se der tudo certo. Eu vi que está tendo uma cerimônia também ao vivo, um evento, uma transmissão ao vivo, com o Congresso em Foco, e discutindo mulheres na política. Não duvido que a Tabata Amaral esteja por lá também. Enquanto ela não aparece, falar um pouco das atividades na Câmara Municipal essa semana. A gente teve a votação mais conturbada, foi de um projeto de lei que procura mediar melhor as relações entre os entregadores que trabalham por aplicativos, especialmente os de moto, bicicleta, patinete. Eu digo especialmente porque hoje em dia eu já vi que tem entrega até de carro, dá para chamar um automóvel para fazer uma entrega, mas a gente está falando especialmente dos motofretistas, que têm relações muito difíceis com as empresas de aplicativo, diferentes umas das outras, Eu sei que o iFood, por exemplo, já... tá falhando a transmissão, Conceição? Que droga! Eu sei que o iFood já não tem algumas práticas que os motofretistas desaprovam em outros aplicativos, tipo Uber Eats. Por exemplo, a pontuação. A coisa da pontuação é muito cruel. Mais ou menos assim. Ai, que bom, para a Alice a transmissão tá normal, para o Pedro também. A coisa da pontuação do aplicativo. Você tem metas, de pontos, a partir dos quais você passa a ter direito a determinados bônus. Só que as metas são horríveis, são insanas. Para você conseguir a pontuação que dá direito ao bônus, você tem que se matar de trabalhar, você tem que não ter folga, você tem que assumir longas jornadas e longas distâncias, ou seja, quanto mais temerário for o seu trabalho, quanto mais arriscado, quanto mais vida louca, maiores as suas chances de conseguir a tal da pontuação que dá direito a um bônus. Então eles pedem para acabar com esse sistema de pontuação. Eu cheguei a fazer uma reunião com o iFood, e essa assim, aqui, pelo menos essa parte a gente não tem a pontuação. Enfim, são várias condições colocadas assim que tornam os motoqueiros muito vulneráveis. Desculpa falar motoqueiro, mas tenho preguiça de falar motofretista. Tem gente que fala, motoqueiro não.
Eu tinha moto, eu era motoqueira, e tudo bem, vai, não me ofendo. Então tem essa tentativa, assim, eles ficam muito reféns, né? Aí alguém pode dizer assim, meu filho, é pegar ou largar, se não quer trabalhar com isso, então um abraço, tipo, tem uma fila, sabe? Pode largar, que a gente não depende só de você, a gente tem muitas outras alternativas, e isso, evidentemente, configura uma relação muito desigual de poder, né? Então a gente teve um projeto de lei, tem mais de um projeto de lei na Câmara tratando sobre isso, tem um do Camilo Cristófaro, PL 130 de 2019, é o único que eu sei o número de cor, porque estava na pauta de ontem da Extraordinária. Tem um projeto do Adilson Amadeu, e tem um projeto que foi elaborado conjuntamente pelos integrantes da Comissão de Trânsito e Transportes da Câmara. E ontem foi a votos o projeto do Camilinho. Camilinho é como o pessoal chama o vereador Camilo Cristófaro. E assim, eu também acho que a gente tem que dar um jeito de melhorar essa relação muito desigual de forças entre as empresas de aplicativo e os entregadores. Totalmente de acordo. Mas eu não estou de acordo com o texto proposto pelo Camilo, que acaba criando algumas desvantagens. Na tentativa de regular melhor esse mercado, acaba obrigando os motofretistas, por exemplo, a ter uma moto com placa vermelha. Que nem eles querem, né? Então, assim, a gente quer garantir um direito, mas cria um entrave. Então, assim, eu sou contra o projeto. E aí, como sempre, a gente recebe críticas e ataques. E teve um ataque desses que foi dos bons, assim, tipo, sua vaca vadia, como é que você vota contra os motoqueiros? Então, assim, é uma versão agravada do que muitas vezes acontece, que assim, eu votei contra o texto daquele projeto do Camilo Cristófaro, porque eu não acho que não é uma boa proposta. Isso vira, você votou contra os motoqueiros, né? Eu voto numa determinada proposta que não agrada uma parte do magistério. Você é contra a educação, você é contra o servidor público. Aliás, a Tabata, que se aparecer por aqui, vai conversar comigo, eu vou conversar com ela. A Tabata sofreu isso na votação da reforma da Previdência. Tô vendo aqui se a Tabata já não apareceu. Vocês me avisem, tá? Se a Tabata tiver e eu não vi, vocês me avisam. Na reforma da Previdência, nossa, a Tabata foi muito esculachada. E aí, assim, eu votei a favor da reforma da Previdência no município também. Porque, fazendo as contas, assim, corria-se o risco sério de não ter dinheiro para uma das duas coisas. Ou para pagar a aposentadoria dos servidores, como se deve, em dia, sem parcelar, sem atrasar, como já acontece em outros lugares. Então, assim, ou ia faltar dinheiro para aposentadoria, ou ia faltar mais dinheiro para outras coisas, porque a gente ia ter que transferir recursos que poderiam ser para políticas públicas, para serviços públicos, teria que transferir para o pagamento de aposentadorias. No modelo antes da reforma, o município já estava gastando, acho que eram 2 bilhões por ano de recursos extra-previdência para fechar a conta. E assim, aumentando, porque a gente vive mais tempo hoje em dia depois que se aposenta do que vivia anos atrás. Então, assim, aí se você é a favor da reforma da Previdência, cara, eu não tô pensando em mim na reforma da Previdência, né? Eu tô pensando no sistema todo que consiga pagar as contas. Mas, enfim, viramos as inimigas do serviço público, quando a gente só tá querendo garantir um direito de verdade e não só no papel. A Lilian me avisa aqui que a Tabata vai atrasar uns 10 minutos. Tiagão Mauá. Essa prática não é só com os motociclistas, não. Com os carros também existem esses bônus, onde se tem um ganho maior, porém o risco é maior também. Estava conversando com o nosso colega de Câmara, o Ale, acho que ele não apareceu por aqui ainda não. O Ale, como é o sobrenome dele mesmo? Henrique Cardoso. E ele estava falando que uma vez ele pegou um Uber, tipo, sei lá, 11 da noite. E era uma corrida longa. E o cara falou assim, putz, eu preciso pegar mais 4 corridas na próxima hora para poder atingir a pontuação. Tô quase lá. Então, para pegar 4 corridas, ou ele tinha que abandonar aquela corrida longa, e isso também tem um impacto negativo, tem um custo, né? Ou então ele tinha que fazer 4 corridas loucas, correndo, tipo, imagina, corrida que vira corrida mesmo, né?
Então, assim, para você pontuar e conseguir o bônus, você tem que dirigir feito um louco, você tem que ser super seletivo e nem dá para ser nas suas corridas. É terrível. Oi, Giovana, Luiz Fernando Rosa, Cecília Luz. E Aldir Blanc, esse dinheiro tá fazendo falta. Será que vai chegar para todos? SOS Técnica SP. Ai, Cecília, para todos que deveria, para onde deveria chegar, eu não acredito nisso. Porque são muitas pessoas afetadas. Muitas. Outro dia eu vi uma reportagem sobre a desocupação de uma área ali embaixo da Imigrantes, da estrada Imigrantes, no município de Diadema. As pessoas começaram a se mudar para lá, né, quase literalmente debaixo da ponte, não é ponte, são os viadutos da estrada. E a Ecovias pediu a reintegração de posse, porque ali é perigoso, porque é inadequado, porque imagina se acontece um incêndio, ok. E aí foram lá remover as pessoas, tipo, que mal tinham acabado de chegar e construir um barraco de madeira, porque não estão conseguindo pagar o aluguel. Foram despejadas, não tem para onde ir. E pumba, num segundo perderam tudo de novo. E uma das pessoas ali era um músico de evento. E ele falou, quanto tempo não tem um casamento? Eu não tô trabalhando. Então, já fizeram um cálculo que existem 30 mil trabalhadores da cultura, outros já falaram em 50 mil trabalhadores da cultura precisando de um auxílio emergencial. E aí, se você multiplica, né? Digamos que sejam 40 mil, nem 30, nem 50. Eu acho que é mais. 40 mil vezes 600, vezes 3 meses, é muito dinheiro. Então, me dói, Cecília, pensar nisso, porque se não der o dinheiro para todo mundo, aí quais critérios a gente adota, como é que faz? Tem uma galera da Secretaria de Cultura junto com sociedade civil, num grupo de trabalho, tentando estabelecer esses critérios. Os recursos da Aldir Blanc, eles têm 3 tipos de aplicação, como um auxílio emergencial de R$600, e aí assim, sem qualquer contrapartida, mas diante de determinadas condições. A pessoa não pode estar recebendo já o outro auxílio emergencial do governo federal, não pode ter tido uma renda, como é que é? Você me ajuda a lembrar, Cecília, maior do que, sei lá, 28 mil reais no ano passado. Porra, pra quem tava trabalhando no ano passado, você ter uma renda de 28 mil reais no ano não é nada do outro mundo, não te faz rico. E se você ganhou 28 mil reais no ano passado e não ganhou nada esse ano, pronto. Não interessa, você já está excluído da possibilidade de receber esses 600 reais. E como é uma lei federal, essa é uma regra sobre a qual a gente não tem no município nenhuma influência. Então, assim, auxílio emergencial de 600 reais. Algumas pessoas podem pleitear, outras não podem nem solicitar. Aí tem a segunda modalidade, que é subvenção a espaços culturais. Espaços culturais são muitas coisas diferentes. Teatros pequenos, teatros médios, salas, espaços de coletivos, muitas opções. E esses fazem jus a um auxílio que vai de 3 mil a no máximo 10 mil reais por mês também, durante um período aí de, acho que 3 meses. E aí tem uma contrapartida, os espaços têm que oferecer atividades gratuitas, preferencialmente para alunos da rede pública, e não precisa ser agora, lógico, né? Agora, se não for presencial, mas presencial no fim da pandemia também está contemplado. E uma terceira modalidade é a modalidade, vamos dizer, que vai remunerar um determinado projeto. Então, pode ser um concurso, um edital, alguma coisa. Tem que ter um processo seletivo, porque já que não tem para todo mundo, tem que ter um processo seletivo. Então, pode ser um prêmio, por exemplo. Olha, a melhor ideia ganha aqui, esse valor correspondente a um prêmio para que você possa colocar a sua ideia em prática. Então, são 70 milhões que vem para a cidade de São Paulo. Parece muito dinheiro, mas dividido por essas nossas necessidades imensas, não é muito dinheiro, não. Artigo 14 está escrito aqui. Quem é você, artigo 14? Marcelo Gomes Bandi. Oi, Marcelo, tudo bem? Eram artistas que perderam seus trabalhos, sim, Cecília, e os técnicos também estão em situação de miséria. Cara, isso é super importante a gente falar, porque quando a gente fala de recursos emergenciais para a cultura,
A gente tá falando de artista sim, e tem gente que fala de artista como se fosse todo mundo Anitta, né? Bem pra cacete com jatinho. Artista, gente, não é só o artista do topo da parada. E também falando como se artista fosse assim um hobby, não um trabalho, não uma função importante na sociedade. Então tem isso. E ainda por cima, como lembra aqui a Cecília, a cadeia de trabalhadores da cultura não é feita só de artistas. É feita de iluminador, figurinista, costureira, cenotécnico, cenógrafo, eletricista em cinema. Eletricista é super importante. Maquinista, o cara que opera a maquinária do set. Cara, muita gente. A cadeia da cultura é uma atividade econômica intensiva em recursos humanos, né? Uma atividade de muita mão de obra. E então ela é ferradamente afetada pela pandemia e ao mesmo tempo é uma puta atividade de futuro num mundo de automação, de desnecessidade de seres humanos em diversas atividades que hoje precisam de humanos e que em breve não vão precisar mais. Então a cultura, o turismo, a inovação, serviços humanos são um campo muito interessante de trabalho num mundo em que vai faltar trabalho para todo mundo. Aí a Cecília falando, sim, verdade, o SOS Técnica SP fez algumas propostas para o inciso 3. Ótimo. 28.500 em 2018. Então, com certeza já é muito mais. Muitos da categoria não se enquadram no inciso 1, exatamente. 28.500 em 2018. A condição assim, se você recebeu isso, você não faz jus ao auxílio emergencial agora. Tenha dó. Aí, meu primo recebeu em 2018 da rescisão e aí não recebeu o auxílio emergencial. Tem que criar editais para tentar incluir a todos. Estou completamente de acordo. Abrir editais exclusivos para técnica, além dos artistas. Não sei, Cecília, se precisa, ou até se tem como separar. Não, tem como separar sim. Você pode oferecer aos técnicos a possibilidade de exercitar, de fazer algumas determinadas atividades, um workshop, né, uma oficina, uma formação, até um depoimento, né, na forma de um documentário. Mas se você fizer um edital bem formulado, pode contemplar técnicos, pode contemplar artistas e pode contemplar projetos que necessariamente envolvam técnicos e artistas, porque muitas coisas vão poder ser feitas depois da quarentena, depois da pandemia, ou seja, não precisa ser algo que se enquadre num modo virtual de produção, pode ser uma atividade presencial lá para adiante. Cecília continua, fonte de... gosto tanto quando vocês ficam falando comigo na live, adoro. Fonte de renda e contribuímos muito para o PIB. Sim, a Lilian fala que até os famosos estão sofrendo, alguns menos, né? Mas lembrar que também, assim, o pessoal fala muito, para dar um exemplo de absurdo de uso do dinheiro público, não estou dizendo que eu concordo com o gasto totalmente, mas compreendo. Eu falo assim, puta, porque pagou 600 mil reais para a Anitta fazer um show em São Paulo. É que 600 mil reais não é o cachê da Anitta. 600 mil reais é o custo da apresentação. Então, felizmente, isso remunera muita gente. São os bailarinos, os músicos, os técnicos todos. Então, não sei se eu contrataria um show da Anitta por 600 mil reais, talvez não. Mas não é 600 mil reais de cachê para Anitta. Coletivo BP, conheço muita gente de eventos de food truck que não se encaixa em nenhum auxílio emergencial. Pois é. Aliás, a gente teve uma reunião da Comissão de Turismo, Lazer e Gastronomia, em que muitos organizadores de evento estão falando assim, gente, se liberou o shopping center, que tem controle baixíssimo, um evento com acesso controlado, ingresso vendido, cadastramento, credenciamento, tem a possibilidade de oferecer muito mais segurança do que o shopping center, e a gente continua fechado, né? E eu concordei com eles. Eu não sou do tipo, libera aí logo, não passou porra nenhuma.
Mas existem atividades, sim, que podem ter um funcionamento bastante controlado, com número de pessoas, com bastante distância umas das outras, num pavilhão de exposições, por exemplo. E um pavilhão de exposições, em cada stand, movimenta, assim, 30 profissões diferentes. Desde a concepção até a montagem, até a operação, né, do evento. Imagina, garçom de evento, músico de evento. Ah, a Tabata Amaral chegou. Opa, deixa eu chamar a Tabata. Chamei. Oh, que bom que o pessoal me avisou. Tabata chegou. Oi, Tabata. Tudo Eu bem? tava no seu perfil errado, me desculpa. Eu tava, não começa, não começa. E quando eu entro no meu perfil errado? Aí é um pouquinho mais grave. Eu combino de fazer a live no perfil oficial. Aí, às vezes, Uhum. eu entro no pessoal. Sabe por que eu tenho dois? É uma coisa meio estúpida ter dois perfis. Mas Os eu dois criei. são abertos, não são? Os dois são abertos, os dois são abertos. Eu criei o pessoal um tempo atrás, mas eu não me amarrei muito nele, assim. Eu usava pouco o Instagram, muito mais o Ah, Twitter, um pouco o Facebook e o Instagram quase nunca. E aí, quando eu me elegi, aí você precisa ter uma frequência maior, né? Você precisa ter uma regularidade e tudo. Aí o povo do gabinete criou o Soninha Francine Oficial para garantir a frequência. Aí, no fim, eu fiquei com dois. Aí eu falo que, assim, no pessoal tem menos política e mais gatinho. No oficial tem mais política e menos gatinho. Mas tem um o meu tem público. um problema que no meu, que é o único que eu não tenho assim um com outro nome, nada. Eu uso o meu mesmo para seguir meus amigos. No meu tem muito café, cacto e cachorrinho. Mas aí eu Adoro, conto com a compreensão de quem me acompanha que tá tudo certo. adoro. Tem um perfil que eu amo no Twitter, que é o da Cora Ronay, que ela fala, né, basicamente de inovação e gatos. Esses são os temas do perfil dela, e política, e lógico, tudo incluído. E só dar um oi pro pessoal aqui, que eu entrei nem dei boa noite. E uma pergunta, quantos gatinhos que você tem? Agora eu tenho três. Já tive cinco, mas quando a minha filha mudou de casa para morar com o namorado, ela levou os dois caçulas. Lá em casa a gente tem 6. Diz Uhum. a lenda que alguns são meus, alguns do meu irmão, alguns da minha mãe, mas na verdade todos eles amam a minha mãe mesmo. Aí eles têm Sério. assim, qual é a segundo ser humano que eles mais amam na vida? Mas são 6, e assim, cada um com uma personalidade, com um jeito, uma confusão linda. Incrível como eles têm personalidades diferentes. Tem aquela coisa que é assim, coisa de gato. Mas as personalidades, né? O Edmilson está pedindo para mostrar os gatos. Tá, vou procurar os meus aqui. Tá, você tá com os seus? Você tá em casa? Onde você tá? Então, Gabinete? não estou em casa agora. Mas eu acho que foi no domingo passado, eu fiz uma live. Não, faz umas 3 semanas. Aí eu mostrei todos eles. Aí eu até Ah, postei o legal. vídeo depois. Só não Legal. mostrei o cachorrão, que é o maior. Enquanto eu vejo se os meus querem aparecer, sabe como é que é, né? Me conta, Tabata, a sua história. Você é astrofísica, é isso? Eu sou formada em ciência política e astrofísica. Sou apaixonada pelo céu. Eu sou a pessoa que toda vez que tô na rua com alguém fala, olha, agora dá pra ver, né? Júpiter, Marte, essa... Eita, meu Deus, que sono, que frio. Esse é o Jung. Manhoso, chorão, ó. Nem cheguei perto, ele já tá Pois é, gemendo, pedindo não tá amor. querendo nem acordar o bichinho. Apaixonada pelo céu, eu também. Eu sou encantadíssima. E eu acho que o estudo, a astronomia, o céu, o universo, são tão encantadores. Eu, enfim, tenho um projeto que eu fundei com alguns amigos há 11 anos, que é o Projeto Voa, e eu tô ficando velha, porque já faz 11 anos, e todo ano a gente forma estudantes de escolas públicas para Olimpíadas Científicas. E eu, por alguns anos, fui professora nesse projeto de matemática e astronomia. E eu Aham. sentia que quando eu falava de astronomia, eu trazia os estudantes. Era muito mais fácil começar por astronomia do que física, química, biologia, porque, sabe, mesmo eu dava aula para quinta série, que sempre foi o ano que eu mais gostei, mais do que os mais velhos. Mesmo os mais atentados, que estavam correndo, na hora que eu falava de universo, galáxia, o olho chega a abrir. E eu acho que a astronomia tem um potencial gigantesco para a gente levar a ciência para as pessoas. Para a gente encantar os alunos com o universo, com a ciência. Porque a gente tem aquela coisa, sabe?
Na escola pública, eu estudei em escola pública até o final do ensino fundamental. Eu nunca tive uma aula de física, biologia, etc., só ciências. E nunca falaram comigo sobre o universo, sabe? Sobre essas coisas que encantam a gente, de fazer experimento. Então, quando alguém me fala, eu não gosto de ciência, eu não gosto de matemática, eu penso, essa pessoa não sabe o que é ciência, não sabe o que é matemática. E provavelmente não teve uma boa experiência com isso. Pode crer. Olha, o Edson Moura Oficial pergunta, e como anda o projeto Voa? Eu tenho muito orgulho que todos os projetos que eu ajudei a fundar, eles estão em pé. E eu digo que essa é a maior prova de que um projeto, ele, sabe, ele está no caminho certo, que ele continua. Então, o projeto Voa tem aulas todos os anos, agora de português também, e sempre são os alunos do ensino médio, do Colégio Etapa, que é onde eu fui bolsista para fazer o ensino médio, que tocam o projeto. Então, todo ano é um time um pouco diferente, que dá continuidade. Eu acho que isso é lindo. E com Mapa Educação é a mesma coisa, tem um time maravilhoso que toca hoje, com Acredita é a mesma coisa, eu espero que lá na frente com Vamos Juntas também, porque esses projetos têm que andar com pernas próprias, e a gente vai sonhando outras coisas. Ah, que demais, ó, deixa eu dar uns alôs aqui. O Matheus Farias pergunta se você fez pós-graduação fora, deixa eu só fazer umas saudações aqui, ó o Jung folgando. A Lilian fez... Maravilhoso que só esse gatinho. Ele é demais, ele é muito pidão, ó. Na pandemia, a Lilian fala que fez amizade com Vênus. Dá boa noite todas as noites. O João Luiz fala que já me viu no metrô. Cadê a Ida do vôlei? Eu acho que entrou aqui. Oi, Ida. Cadê ela? Cadê? Ida Vôlei, pronto, é verdade. O Everton. Então, você fez pós fora? Você fez graduação fora? Você fez pós fora? Não, eu tenho 26 anos, então eu fiz não tenho muito tempo ainda. Eu fiz a faculdade nos Estados Unidos dos 18 ao 22. Voltei para o Brasil, me formei. Minha mãe e meu irmão foram para os Estados Unidos. Primeira vez que meu irmão saiu do Brasil, minha mãe já tinha ido para ver a faculdade. E a gente conheceu Washington e Nova York. E já veio para o Brasil. E aí eu já comecei todo o meu trabalho. E quando eu me candidatei, eu tinha 24 anos. E eu estava prestes, antes de tomar a decisão, de começar um mestrado em economia. Eu tenho, assim, de aplicar, começar a pesquisar. Então, eu sou apaixonada por estudar, tenho muita vontade de continuar os estudos, especialmente em política econômica, com uma pegada mais de educação, de combate à desigualdade. Eu sou encantada pelo trabalho daquela economista mulher, a Esther Duflo, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Então, quem sabe lá na frente. Mas aí veio a eleição, e aí esse desafio todo que a gente enfrenta no mandato. Você não começou o mestrado, então? Não, eu tinha listado quais eram as universidades onde eu podia fazer doutorado, onde eu podia fazer mestrado, mas aí, na metade de 2018, veio a decisão de me candidatar. E aí, muda tudo na vida. E você já tinha... Ó, a Ida do Vôlei tá falando que te adora, mandar dizer que gosta muito de você. Tem vários estados aqui representados, Maranhão presente, mais alguém já falou antes, Pernambuco, muito legal. Você já tinha uma linha de pesquisa, assim, pensada para o mestrado? Na graduação, em Harvard, a gente não tem TCC. Então, você ou faz uma graduação, e aí ou faz uma tese, então você faz matérias a mais, tem que passar por todo o treinamento do código de ética, etc., ou você não faz o trabalho. Então, eu fiz uma tese de graduação, foram 2 anos imersa nisso, sofrendo, mas muito bom. E aí, a minha tese foi sobre a influência que a política tem na educação municipal do Brasil. Então, eu gosto muito de programar e fiz astrofísica, né? Eu gosto de números. Eu fiz uma análise estatística cruzando dados do IBGE, do TSE, do Tribunal Eleitoral, com o INDEB, que são os dados que a gente tem da educação. E aí eu vi qual que era o efeito de partido A, B, C ou D ser eleito na educação daquele município, quando se trocava o partido, o que acontecia. E essa tese diz muito do porquê que eu estou na política hoje. Eu vi que, por exemplo, quando você trocava o partido, independente de qual fosse, havia um efeito negativo na educação. Olha só. Porque se destruíam as políticas públicas do anterior, mesmo que o novo partido fosse mais próximo da educação. Assim, uma descontinuidade muito grande. E aí, a minha orientadora, que é uma mulher incrível, ela me falou, olha, excelente, estatística, eu consegui provar causalidade em algumas coisas que é algo bem difícil, mas tem que ouvir o povo. Você não vai escrever uma tese só com números, tem que ir lá ouvir. E ela é uma mulher forte, então ela fala, tem que ouvir o povo.
E aí eu Aham. fui para 7 municípios, para vários de ônibus com a bolsa que eu ganhei da faculdade. E aí eu via prefeito, secretário de educação, equipe escolar, professores, e ela tinha toda a razão, Soninha. Porque quando eu chegava, e eu fui no Brasil todo, quando eu chegava no município, eu ouvi de um prefeito em Minas: você não pode dar ibope para a gestão anterior. Então é por isso que você muda os programas. E, sabe, ninguém tá nem aí. E aí você vai em outro município e você entende que o secretário de educação, ele tá ali porque ele é de um partido da base aliada. E E assim, não tem o pronto. menor conhecimento, a menor preocupação com a educação. E aí você vê o quanto que professores e diretores estão se esforçando, mas tem aquela barreira política. E aí uma coisa que eu estudei muito na minha tese, que se conecta com a aprovação do Fundeb, é que de cada 4 municípios no Brasil, em 3 deles, os diretores são escolhidos por indicação política ainda. Na Nossa. grande maioria, são vereadores, prefeitos que colocam apoiadores para serem diretores escolares. Nossa. A gente não precisa nem falar como que isso dá errado, né? É, Claro. assim, é uma violência com o projeto pedagógico, com os professores que estão ali, com os alunos. E aí eu fui estudar, né? O que que fazia um partido, um prefeito acabar com isso? Aí fui para Sobral, onde eu tinha feito um estágio que tinha sido super Uhum. inspirador para mim. Então, para te responder, essa foi a minha linha de pesquisa na faculdade. Uhum. A gente vai falar mais do Fundeb. As emendas que eu apresentei à Fundeb, que depois de 1 ano e meio foram acatadas, elas vêm dessa tese. Ai, que Quais bom. são os critérios que eu vi? Então, para alguém que é doida por estudo, que sabe o quanto que o conhecimento salva, estudar algo e ter a oportunidade de ver aquilo virando um projeto de lei na Constituição ainda, Pronto. é a coisa mais foda do mundo. E aí, no mestrado, ou doutorado, ou sei lá o que eu quero fazer no futuro, eu Aham. quero continuar estudando a educação, mas com uma pegada mais de combate à desigualdade. Então, qual que é o efeito real de políticas educacionais para a gente diminuir a desigualdade de renda? Que tipo de política educacional? Quais são os fatores políticos que induzem isso? Então, esse é o tema que eu vivo no dia a dia do Congresso, mas que eu tenho muita vontade de continuar estudando. Maravilhoso. Deixa eu registrar aqui, ó. Rio de Janeiro presente, Piauí, Minas Gerais, Pará, Bragança Paulista, Madu Tá Dario, bem diverso. volte para Fortaleza, Tabata vai ser ministra da Educação, Pernambuco, Piauí, Teresina, Mato Grosso do Sul. Puta, que legal! Muito bom, muito A gente bom. está falando do Então, Brasil Tabata, inteiro. me fala essas emendas, então. O que que você propôs e que finalmente foi acatado? Soninha, eu fiquei. Só uma coisa assim, que a gente engatou nos gatos, nos cachorros, nas teses. Foi. Eu fiquei muito feliz quando você fez o convite, especialmente para a gente falar de educação. Eu acho que não é repetitivo dizer que educação não é prioridade no Brasil, Uhum. nunca foi, continua não sendo, mas tampouco foi tão desprezada como está sendo agora. E a gente está vivendo um ano que é assim, que é absurdo para a educação. E aí eu falo a gente porque a sociedade foi super importante. O pessoal foi para a rua para combater o que a gente teve de cortes, de bloqueios no orçamento. Eu não preciso nem comentar, sabe, o desastre que foi o Ventralb, a paralisia que o MEC está vivendo. E aí, no meio desse caos, dessa desesperança, a gente aprovar um Fundeb como a gente aprovou, para mim, assim, só fala de um futuro muito diferente. E me Aham, dá muita esperança. Sabe assim, o aham. dia mais incrível do meu mandato foi o da aprovação da PEC do Fundeb na Câmara. Eu falei, Hum. cara, atrapalharam até o 45 do segundo tempo, mas tá aqui, sabe, vai para a Constituição. E aí, que Fundeb é esse que foi construído a tantas mãos? E vale falar do trabalho incrível que foi feito, tanto pela professora Dorinha, quanto pelo senador Flávio Arce, que foram os relatores, e que em 1 ano e meio ouviram muita gente e tiveram que unir visões muito diferentes. E aí nós temos o Fundeb, que vai para a Constituição, ou Uhum. seja, é permanente. Não tem mais isso de, o partido não gosta de educação, tá lá, é nosso direito, Aham. política de Estado. Um Fundeb que é maior, a gente saiu de... O que acontece para quem não conhece tanto do Fundeb? Os municípios e os estados arrecadam o que a gente chama de cesta do Fundeb, que são os impostos que vão para o Fundeb, e aí digamos que tem ali R$ 100. A União coloca 10%. A gente colocou agora que a União vai fazer uma complementação de 23% no total. Que E a diferente. coisa assim, eu super me emociono, porque isso é muito incrível. E não só a gente está colocando 23%, mas a gente está colocando uma regra nova.
e ficou, né? Os 10% iniciais vão para os estados mais pobres. Os 13% que vem agora vão direto para os municípios mais pobres. Uau! Tipo, norte de Minas, que não entrava antes, vários municípios vão entrar. Que precisam, só não estão nos estados mais pobres do Brasil. Então, ele é mais redistributivo, tem um foco muito grande em primeira infância, 40% do recurso adicional vai para a primeira infância, não só para a vaga, mas para qualificar também, é a etapa mais importante da vida. E aí, eu falo da parte que eu tenho muito orgulho, porque vem da minha tese e a gente lutou muito por isso. Quando Brasil polarizado, né? As pessoas adoram respostas simples e erradas. E quando o principal, e você sabe muito bem disso também, o debate mais raso que tem na educação é quem fala de um lado, só mais dinheiro resolve. E do outro quem fala, não, tem dinheiro demais, é gestão. Nossa, você leu meu pensamento. Eu ia falar exatamente disso agora. E sabe, e você estuda um pouquinho de educação e você logo vê que, minha gente, tem lugar que falta dinheiro. Isso. E foi isso que a gente resolveu com o Fundeb. Tem município que não tem para pagar professor, para pagar transporte, falta. Assim, que, sei lá, R$2.000 ano, sabe? É disso que a gente está falando, é muito pouco. Mas também falta gestão. Tem desvio, tem corrupção, tem indicação política para coordenador pedagógico, para diretor, para a Secretaria da Educação inteira. E aí o que a gente fez com isso, que eu falo que foi muito motivado pela minha tese? A gente colocou um recurso extra de 2,5%, então a gente não tira do que tinha, joga para mais, que vai ser usado para incentivar boas práticas. O que é isso? Aqueles municípios, para acessar esse recurso que está lá reservado, o município vai ter que fazer algumas coisas com a educação que ele não fez ainda. Acabar com a indicação política, a gente vai dizer no projeto de regulamentação que é, então o pessoal pode participar, mas o que eu vi nos meus estudos que eu vou lutar para estar nesse projeto de regulamentação da PEC do Fundeb. Acabar com a indicação política, estabelecer uma carreira clara, transparente para os professores, vários municípios não têm carreira ainda, formação continuada, de qualidade para os professores, parceria entre Estado e município, muitos estados lavam as mãos, como se não fosse de sua responsabilidade também. Então, tem uma série de coisas que a gente pode fazer que politicamente pode custar caro. Acabar com a indicação política, quem vai querer isso, sabe? Vai abrir mão desses carguinhos aqui? A gente vai falar, não, se você abrir mão, investir em educação, você vai poder acessar mais dinheiro. E aí você mexe no bolso. E aí, para distribuir esse dinheiro, a gente não vai olhar para quem chegou mais longe. Vamos também escrever qual é essa fórmula, e a população pode e deve participar tem que olhar para a aprendizagem, tem que olhar para combate à evasão, tem que olhar para a diminuição da desigualdade, não basta uma escola do município crescer, tem que ser todas juntas. E a gente vai montar essa fórmula. E a gente vai olhar não quem chegou mais longe, mas quem no último ano correu mais. Então, digamos que a gente tem uma fórmula que vai de 0 a 10. Quem saiu de 1 para 2, dobrou o resultado. Vai receber mais recurso do que quem saiu de 8 para 9. E isso, para mim, é assim, literalmente, na Constituição, pela primeira vez, a gente tem uma alavanca para qualidade, para gestão dos recursos da educação. A gente não está olhando só para financiamento. E assim, quando eu fui eleita, meu sonho era escrever uma lei, né? Acabando com a indicação política. Eu não posso. Porque os estados e municípios são soberanos na educação básica. Mas eu posso agora dizer assim, olha, para acessar esse recurso extra, tem que acabar com a indicação política. Genial. É a condicionalidade para os entes, né, federativos. A gente fala de condicionalidade, né, nas políticas sociais, para as pessoas, e aí é muito, muito engenhoso. E é bem isso que você falou. Às vezes as pessoas erram quando dizem dinheiro tem, é só gestão. Não, claro que gestão é super problemática, mas às vezes o dinheiro que tem não é suficiente. E isso é verdade, especialmente nos municípios. Aí as pessoas fazem uma confusão danada, né? Pegam a aposentadoria integral do magistrado. Outro dia eu vi que acho que 8.000 juízes receberam mais de R$100.000 no mês passado. Sim, essa é uma luta que a gente tem que... Assim, isso me machuca tanto. A nossa Constituição fala que ninguém pode receber mais do que o ministro do STF. Nós temos, literalmente, milhares de servidores, e aí é aí que entra a confusão. Tem gente que confunde o servidor, que é o gari, que é o professor, que é o enfermeiro, com a elite da elite da elite. Nós temos milhares de servidores hoje que recebem 100, R$150.000 por mês. É inconstitucional, é imoral e não se enfrenta isso.
não se enfrenta isso. Isso tem, olha, o Tribunal de Contas do município de São Paulo é um órgão, são poucos, acho que tem 2 ou 3 tribunais de contas de município no país. Você deve até saber melhor do que eu. São Paulo tem um Tribunal de Contas do município, pô, é um órgão auxiliar do legislativo super importante, mas que também tem muitos cargos de indicação política. Vê lá se um Tribunal de Contas poderia ter tantos cargos de indicação política. Aliás, Quem vai fiscalizar os políticos, né? não, aliás, os 5 conselheiros do Tribunal de Contas são indicados ou pelo Executivo ou pelo Legislativo, uma coisa de louco. Então, você tem quadros técnicos fantásticos no Tribunal de Contas, mas tem decisões políticas no fim da linha. E no tribunal você tem pelo menos 150 servidores dentro de um órgão técnico, auxiliar do legislativo. Pelo menos 150 pessoas ganham o mesmo salário do prefeito, o teto do município. 150 servidores em um órgão, 150 pessoas em um único órgão recebem o teto do município, que é o salário do prefeito. É uma coisa de louco. Então, assim, quando as pessoas olham para essas aberrações, elas acham, tá vendo, o dinheiro sobra. Não. Ao mesmo tempo, nos municípios, especialmente nos executivos municipais, não sobra dinheiro. O município ele é muito penalizado nesse sistema que a gente tem de distribuição dos impostos, né? Como alguém que acompanha o seu mandato, Soninha, eu sei o quanto que você se esforça para oferecer respostas complexas para problemas complexos. E essa polarização que a gente está vivendo prejudica tudo, porque quando eu apresentei essa emenda ao Fundeb, era isso, a gente dizer, não, mas vai colocar mais recurso, outro não, mas como assim? Vai incentivar, tipo, incentivo virar uma palavra do mal. Tipo, gente, é uma resposta complexa para esse problema complexo. E quando a gente fala dos super salários, vou contar uma coisa para vocês. Esse projeto que acaba com super salários entrou na pauta. Não passou horas para ele sair da pauta. Nossa. Você não vê a imprensa falando nada. Por quê? Porque tem gente muito poderosa contra isso. Que vai inventar fake news, que vai pressionar porque não quer acabar com isso. E aí tem muito também maldade, gente que confunde o servidor que ganha R$1.000, R$2.000, R$3.000 com aquele que ganha R$150.000. É por isso que precisamos de uma reforma administrativa, porque não é a mesma coisa. Vamos, por exemplo, se discutiu cortar salário de servidor público. Sou super a favor. Vamos colocar um corte aqui de renda? Acima de tanto a gente corta, abaixo não. Porque a gente trata, muitas vezes, nessa polarização, nesse debate raso que a gente tem, quem ganha 1.000 igual a gente trata quem ganha 150 mil. Deixa eu ler mais alguns comentários aqui. Educação deve ser prioridade acima de tudo. Vem para Correntes, Olho d'Água de Goiás, Lagoa de Ouro. Tabata, queria tanto você aqui. Discussão importantíssima. Quero ajudar no Vamos Juntas, diz Luísa Varo Almeida. Luísa, @Vamos Juntas na Política. Se inscreve lá como nossa voluntária. Ótimo. Muita gente defendendo você aqui para presidente, para ministra da Educação, etc. Anice Lene Monteiro, sou coordenadora pedagógica, uma função que também deve ser valorizada. Somos o coração da escola. A Mônica Duarte, pré-candidata a vereadora em Floripa. E faz uma pergunta, que conselho vocês me dariam? Assim, na lata, Tabata? Quer um conselho? Quer arriscar? Ela é pré-candidata a? Vereadora. Vereadora. Acho que a Soninha sabe mais desse negócio de ser vereadora do que eu. Mas, assim, falar da importância de mulheres ocuparem o seu lugar na política. Então, coragem, força, resiliência. Muita gente, todos os dias, vai tentar lhe dizer que você não deveria estar ali, que você não é capaz, que algum homem te colocou naquele lugar. Então, só vai e se lembra que quando a gente ocupa esse lugar que é a política, é algo tão poderoso que estudos já mostraram que as meninas sonham mais quando vê mulheres em cargos de poder, em posições de poder. Estudos mostraram que aqui no Brasil diminui a mortalidade infantil quando temos mais vereadoras mulheres, diminui a taxa de mortalidade infantil, se melhora o combate à corrupção. Então, mulherada, bora ocupar a política, confiram Vamos Juntas na Política. É uma rede de muita gente falando que mais mulheres na política importa. É @Vamos Juntas na Política. E seja muito resiliente. E força e boa sorte. E olha, Salvador, Sobral, Campina Grande, Cuiabá,
Catajás, Recife, Bahia, Santa Catarina, Mirandiba, Palmares. Estou abismada de ver quanta gente em todos os lugares, Montes Claros, Campinas, Esse muito, nosso muito, muito Brasilzão é legal. incrível demais, né? Muito legal. O que eu ia dizer agora, estava até o seguinte: quando você fala que não é assim, que o município, para fazer jus a esse recurso adicional do Fundeb e tudo, ele não vai, ele não pode ter indicações políticas para diretor de escola, para coordenador pedagógico, etc. Também nessa hora, muitas pessoas confundem e dizem o seguinte: porque política é uma merda, né? Não pode ser político, tem que ser técnico, porque político não é disso que a gente está falando. Existem funções técnicas e existem posições políticas, não é? De liderança. Então, a gente tem. Tenho certeza que a Tabata pensa assim também. Não é porque ser Isso, político na é minha ruim, tese, eu tive esse cuidado. Uhum. E eu deixava muito claro, o que a gente tem que combater é a interferência da política partidária no dia a dia da escola. Porque a política partidária é um projeto que você apresenta numa eleição e que, se for majoritário, vai dizer as diretrizes do município. Na escola, meu amigo, isso não pode influenciar. A professora, a diretora não tem que estar com medo do que pensa o vereador, do que pensa um prefeito. Os recursos da escola têm que estar à disposição dos alunos, não daquele projeto que está no poder. Então, concordo demais contigo. Essa demonização da política é ruim demais para a democracia. Porque quem se preparou, quem teve a oportunidade, não quer nem chegar perto. Uhum. E aí, você vai, ou apanha pra caramba, ou você deixa espaço para quem não tem os piores propósitos possíveis, ou não tem nenhum propósito. O que a gente tem que fazer aquelas coisas são tão importantes pra gente, sabe? Então, assim, é a escola. A gente blinda ela da política partidária. Uhum. Move escolas com natureza, Tabata, por favor. Vamos atentar também para os espaços de educação infantil, escolas em geral, o espaço educa e deseduca também. Vivemos uma realidade, creches com salas pequenas, mal arejadas e segue. Segue porque acabou o espaço e eu não tinha terminado a frase ainda. Tabata, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas eu queria falar mais um pouco sobre esse penúltimo assunto, sobre política e altos salários, e essa desvalorização da política, né? E aí aparece uma campanha como a do seu colega deputado Kim Kataguiri, por exemplo, propondo, não, todo mundo tinha que receber 6 mil reais e pronto. Isso é uma forma também demagógica, né, de querer resolver questões complexas. Eu sou contra os super salários, mas isso não significa que tem um corte, assim, um corte horizontal igual para todo mundo, que torna tudo mais justo, né? Como se o político, o ministro do Supremo Tribunal Federal não fizesse jus a um pagamento. Eu sei que isso é delicado, eu sei que isso é espinhoso, mas é tão difícil argumentar contra a demagogia, né? Porque a demagogia é uma desonestidade com cara bonita, né? Mas, Soninha, de novo, a gente está num espaço em que eu acho que a gente pode aprofundar nisso. O que esse projeto faz é, sim, muita demagogia e é não pensar no problema complexo que a gente tem diante de nós. De novo, o problema que a gente tem hoje, sabe, no serviço público, começa pelos super salários, passa pelos penduricalhos. Tem uma PEC do deputado Pedro Cunha Lima, que eu apoio desde o primeiro dia, que quer acabar qualquer tipo de auxílio acima de quem recebe mais ou menos 10 mil reais, creche, etc. Sabe? Sim, tem coisa que a gente combate lá em cima. Uma outra coisa, a gente tem que tomar cuidado também para que a estabilidade que existe hoje não seja motivo para a pessoa ficar acomodada. Então, como é que a gente traz incentivo para que as pessoas trabalhem, dê o seu melhor e, ao mesmo tempo, protege da política partidária? É algo complexo. Não vai ser com um teto de dinheiro que a gente vai resolver isso. E aí tem uma outra coisa. Eu, sinceramente, acho que a gente tem que fazer uma reforma profunda no nosso setor administrativo, no nosso serviço público. Eu, sinceramente, acho que a gente vai economizar muito dinheiro com essa reforma. Mas eu quero que nos cargos em que a pessoa está gerindo bilhões ou trilhões de reais, que ela tenha um bom salário. Porque eu quero que ela consiga... Eu quero primeiro atrair as melhores pessoas do mercado. Eu não vou conseguir ter a pessoa mais preparada, com mais oportunidades, gerindo um orçamento de bilhões de reais, se eu não ofereço um bom salário. Eu também não vou conseguir, muitas vezes, blindar ela da corrupção. Como é que, por exemplo, a gente fala, um prefeito tem que receber um salário mínimo? Eu discordo, minha gente. Um prefeito em São Paulo gera o orçamento de um país.
tem que receber um bom salário para entender o tamanho da responsabilidade e para não ter nenhuma, assim, tentação de se corromper. Isso quer dizer que a gente concorda com super salários? Não. Teto é teto, tem que ser respeitado. Ah, você tem que fazer jus para merecer aquele dinheiro. Várias carreiras que a gente tem que é automático, a pessoa tá lá e vai recebendo mais dinheiro. Não. Tem que mostrar que ela merece, que ela tá trabalhando. Mas, de novo, isso é só você não olhar para o problema que a gente tem diante de nós. É um problema enorme? É. A briga é grande? É. Com gente grande? É. Mas é tão mais fácil, né, a gente querer, enfim, dar uma resposta e dizer que resolve e não resolve nada. Eu lembro uma entrevista do Kim um tempo atrás, falando assim, eu tinha vida... Aliás, é um trecho de um vídeo editado, acho que da Globo News. Eu tinha vida antes de ser parlamentar. Às vezes eu tenho a impressão de que quem defende, quer dizer, mesmo sabendo a necessidade de você se dedicar muito para um trabalho complexo e exigente como esse, às vezes dá a impressão assim, bom, então o cara tem que estar com a vida feita para querer ser deputado, não precisa depender de salário, outra coisa. Tem que ter uma herança, ele tem que ser rico. Do contrário, ele não vai ter interesse, né? Sim, por exemplo, eu acho muito legal quem abre mão de salário. Não é para todo mundo. Eu não posso. Eu vivo assim, se você tem sua casa própria, se você tem dinheiro, beleza. Tem gente que é bilionária e se elege e abre mão de salário. Eu acho muito legal. Mas eu acho legal, sabe? Não acho que isso é regra. Porque a gente quer, então, que a política seja ocupada só por quem tem muito dinheiro. Porque quem nasceu em berço de ouro, não é isso. Eu vejo colegas às vezes defendendo, não, devolve o salário. Bom, se eu não vivesse dele, assim, mas qual é o erro, né, de você ser remunerado por um trabalho? O que não quer dizer também que a gente se conforme que uma pessoa que uma professora ganhe uma merreca. Não é isso, não é isso. Mas, de novo, sem soluções simplistas para questões super complexas. Tabata, agora a gente já deve estar mesmo chegando perto do fim. Temos alguns minutinhos. A gente falou muito de passagem do mapa educação e eu queria que você falasse mais sobre isso. Olha, o mapa é um projeto incrível, nacional, suprapartidário, e a gente respeita muito esse suprapartidarismo, então, no momento que eu me filiei, que eu me candidatei, eu não estou mais à frente do mapa, mas acompanho a distância com carinho enorme. É um movimento de jovens ativistas do Brasil inteiro, e assim, jovens, tipo, 18 anos, que em seus municípios estão lutando para transformar aquela realidade. Então, um exemplo que para mim fala muito do mapa em 2016, nas últimas eleições municipais, nós fizemos campanhas no Brasil inteiro para acabar com a indicação política para diretores escolares, com abaixo-assinado, com movimentação. Então, várias eleições. Só se debate educação, porque tem alguém do mapa, especialmente em municípios pequenos, que organizam um debate. Mesmo nas eleições de 2014, nós fizemos um debate entre os candidatos que foram ao segundo turno com seus possíveis ministros de educação. Porque a gente viu que nos principais jornais ninguém falava de educação. Então, o mapa tem essa rede enorme de ativistas Brasil afora, jovens muito engajados, que estão transformando a educação e que fazem uma coisa que é muito fundamental, que é colocar a educação na pauta da eleição municipal, na pauta do município. E dizer, olha, isso aqui é importante. Qual é o plano de vocês? Qual vai ser o secretário de educação se você for eleito? E qualificar esse debate. E também tem coisas de abaixo-assinado, de protesto. Gente que sabe que a educação é a coisa mais importante desse mundo. E aí eu acredito demais na galera que está vindo agora. Eu, essa turma, somos parte da primeira geração que de fato pôde estudar. Aos trancos e barrancos, nem sempre terminando o ensino médio. Mas nós tivemos acesso à escola. Meu pai não teve. E ele falava, olha, eu fiz até o ensino fundamental porque na minha época a escola pública era coisa de rico. Para você não é. Então a nossa luta hoje não é mais por escolas, é pelo combate à evasão, mas as escolas estão construídas já. Tem muito a melhorar, mas o terreno está lá. A nossa luta agora é pela qualidade, é pela formação dos professores, é pela valorização, é pela aprendizagem, é pelas oportunidades concretas em um vestibular, no mercado de trabalho. Então, essa turma vem assim com, sabe, no melhor dos sentidos, com sangue no olho para transformar as coisas. E eu tenho muito isso. Tabata, chegaram milhões de perguntas aqui pra gente, comentários, até às vezes discordando da gente, tudo. Quem quiser continuar essa conversa com você, qual o melhor jeito?
Tem um bocado. Pode ir nas redes sociais, Tabata Amaral SP, mandar uma mensagem, mas no site também, tabatamaral.com.br, tem um espaço para a pessoa se engajar no mandato, caso queira colaborar com alguma área, para enviar uma sugestão de um projeto de lei, para pedir uma agenda, tem um gabinete aberto, então, antigamente era no meu gabinete, hoje a gente faz videochamadas, então a gente senta e bate um papo, 20 minutos com cada pessoa, então é só ir lá e se inscrever. Maravilhoso. Vamos te acompanhar. E vocês que quiseram mandar perguntas, contestações, sugestões para mim também, pode mandar aqui via Instagram, Soninha Francine _oficial, ou também entrar no site, né? Se comunicar por ali, sugestões, contestações. Estamos aqui para isso. Gente, muito obrigada para todo mundo do Brasil inteiro. Uma honra para mim, Tabata, fazer essa conversa aqui com você. E a gente com certeza ainda vai se encontrar por aí em muitos outros debates sobre mulheres, política, educação. Volte e meia a gente se encontra, né? Estamos na mesma mesa. A honra é toda minha. Obrigada pelo convite. Estamos juntas nessa luta pela educação e espero que o pessoal tenha saído pelo menos um pouquinho mais, enfim, acreditando que o nosso futuro vai ser melhor. Por mais duro que esteja agora. Obrigada, Tabata. Até Tchau, pessoal. Até mais. Valeu. Tchau, gente. Boa noite. Que bom, né? Como se gosta, acho que é isso que eu quero dizer. Como se gosta de falar de educação e política, né? Tem um pouco uma impressão assim, ninguém gosta muito desse assunto. Educação não dá ibope, né? Educação não dá ibope. Dá ibope sim, cara. Como é bom a gente conversar sobre as questões super complexas e sobre aquilo que parece simples e óbvio e na prática não funciona. Ué, se é tão simples, se está todo mundo de acordo, por que na prática não funciona? Esse é um debate, esse é um motivo da gente discutir o que de acha. Todo mundo tem o discurso. Precisa de educação. Educação é a solução. Educação é a solução para as questões ambientais. Educação é a solução para as questões de violência. Educação é a solução para as questões de desigualdade. Então, por que não está funcionando como deveria? Muito bom poder discutir. É sobre as nossas vidas. Gente, muito obrigada, viu? Apareçam, mandem notícias, mandem mensagens, mandem sugestões de outros debates que a gente pode fazer aqui. Boa noite. Tchau.